Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Amanda, professora de Química, e eu vou trabalhar com vocês e com a Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, o projeto Pré-ENEM. Eu sou a professora Amanda, sou formada pela UFMT em Licenciatura Plena em Química e sou professora efetiva da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso. Vamos trabalhar aqui Química Geral, revisando conceitos para o ENEM e vestibulares de todo o Brasil. Vamos trabalhar nossa aula de hoje, propriedades da matéria. Já vimos na nossa aula anterior o que é matéria. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Professora Amanda, tudo que ocupa lugar no espaço, meu corpo é matéria, meus órgãos são matéria, gordura é matéria, músculo é matéria, tudo é matéria. Lembrando também que matéria pode ser encontrada em 3 estados físicos, sólido, líquido ou gasoso, e que ela pode sofrer transformações físicas e químicas. Estamos relembrando. Quais são as transformações físicas? Quando ela não muda a sua essência, não se transforma em outra coisa. E quais são as químicas? Quando ela muda a sua essência, se transforma em outra coisa. Eu pego um papel, rasgo o papel, transformação física. Continua sendo papel. Eu pego o papel, boto fogo nesse papel, queimou, transformou em cinza. Transformação química. Fechou. Vamos entrar então em propriedades da matéria. Qual a diferença de 1 kg de gordura e 1 kg de músculo? Até o final dessa aula, vocês vão aprender a responder para mim. Qual a diferença de 1 kg de gordura e 1 kg de músculo? Pessoal, quais são as propriedades da matéria? Vamos começar por 2 importantíssimas. Quais são elas, professora Amanda? Massa e volume. Toda matéria, o que é matéria? Não é tudo que tem massa e volume? Então, as propriedades essenciais da matéria são massa e volume. Professora Amanda, as propriedades são o quê? São propriedades extensivas, dependem da quantidade. Quando eu falo de propriedade da matéria extensiva, quer dizer que ela depende da quantidade. Se eu vou ao mercado e eu vou lá comprar tomate, quando que eu vou ter maior massa de tomate? Quanto mais tomate eu colocar na minha sacola. Quando eu vou tomar leite, quando que eu vou ter mais leite no meu copo? Quanto mais eu colocar leite no meu copo. Por isso que eu digo que essas propriedades dependem da quantidade. A massa, ela pode ser medida por unidades. Quais unidades são essas? Quilograma, grama e tonelada. E o volume pode ser medido em também unidades. Quais unidades são essas? Litro, mililitro e centímetro cúbico. Essas são as mais importantes, mas pode aparecer outras. Lembrando para vocês, pessoal que está estudando para o ENEM e para vestibulares aí do Brasil, mililitro e centímetro cúbico representam a mesma coisa. Se eu falo para vocês, neste copo tem 100 ml e neste copo tem 100 centímetros cúbicos, é a mesma coisa. Fechou? Relembrando só. Então, massa e volume são propriedades extensivas da matéria. Beleza. Quais são as outras propriedades da matéria, professora Amanda? Eu tenho aqui densidade e temperaturas de fusão e ebulição. A densidade, ela me diz o que se uma substância flutua ou afunda em outra. E a temperatura de fusão e ebulição, ela vai me dizer em que momento uma substância vai passar do sólido para o líquido e a outra também do líquido para o gasoso. Vamos começar por temperatura de fusão e ebulição. Eu tenho uma tabela, foca no slide para mim. Eu tenho essa tabela aqui que ela vai me dar substâncias e suas temperaturas de fusão e ebulição. Pessoal, antes da fusão, temperaturas abaixo da fusão, qualquer substância está no estado sólido. Qualquer substância está no estado sólido. Antes da fusão, qualquer substância está no estado sólido. Depois da fusão, fusão é a temperatura na qual uma substância passa do sólido para o líquido. Depois da fusão, a substância está no estado líquido. E depois da ebulição, ebulição é a temperatura na qual a substância passa do líquido para o gasoso. Depois da ebulição, a substância está no estado gasoso. Então, vamos trabalhar um pouquinho essa tabela? Se eu disser para vocês aqui, eu tenho uma substância, eu quero saber a água. Eu tô com a água aqui, a temperatura ambiente da Baixada Cuiabana, 38 graus.
Eu tô com um copo de água a 38 graus Celsius. Essa água tá em qual estado físico? Aí vamos olhar aqui para a tabela. Foca no slide. 38, passou da fusão? Passou, porque a fusão dela é em zero. Se passou da fusão, ela tá líquida. 38, passou da ebulição? Não, porque a ebulição está em 100. Então, em 38 graus Celsius, a água está líquida, porque o 38 está entre a fusão e a ebulição. Então, a água está líquida. Vamos para mais um? Vamos pensar aqui no álcool etílico, que é o nosso etanol. Álcool etílico, etanol. Foca no slide. Eu estou na temperatura da nossa Baixada Cuiabana aqui, 38 graus. Aqui, estado físico, está o álcool etílico a 38 graus, pessoal. Passou da fusão, a fusão dele é menos 117. Com certeza, 38 é muito maior que menos 117. Passou da fusão, tá líquido. 38, passou da ebulição dele? Qual que é a ebulição dele? 78,5. Não passou da ebulição dele. Então, na temperatura ambiente, 38 graus de Baixada Cuiabana, o nosso etanol está líquido. Então, se eu conheço a temperatura de fusão e de ebulição de qualquer substância, eu consigo saber qual o estado físico dele em qualquer temperatura, em qualquer lugar do mundo. Entenderam isso? Fechou. Propriedade, temperatura de fusão e ebulição. Agora, vamos para outra propriedade. Já vou passar aqui, deixa eu apagar aqui. Densidade. O que a densidade me fala, pessoal? A densidade, ela é a relação entre massa e volume de qualquer material. A densidade, ela me diz se um material afunda ou flutua em outro. Por exemplo, eu tenho aqui 3 densidades de 3 materiais, de 3 substâncias. Água, benzene e clorofórmio. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Centímetro cúbico é a unidade da densidade, tá, pessoal? Eu tenho do benzeno, 0,9 gramas por centímetro cúbico. E eu tenho do clorofórmio, 1,53 gramas por centímetro cúbico. Qual deles tem a menor densidade? O benzeno. Qual tem a intermediária? A água, que é 1. E qual tem a maior densidade? O clorofórmio, 1,53. Se eu colocar num recipiente, num copo, água e clorofórmio, da água densidade 1 e do clorofórmio 1,53. Quem vai afundar, quem vai flutuar? Densidade maior afunda, densidade menor flutua. Clorofórmio, densidade maior, afunda e água flutua. Se eu colocar num recipiente, benzeno e água, benzeno densidade 0,9 e água densidade 1, benzeno densidade menor flutua e água densidade 1 afunda. Quanto maior a densidade, o material afunda. Quanto menor a densidade, o material flutua. Fechou a densidade? Essas propriedades, densidade, temperatura de fusão e temperatura de ebulição, são chamadas de propriedades intensivas da matéria. As propriedades extensivas são massa e volume. As extensivas dependem da quantidade, certo? E as intensivas, temperatura de fusão e de ebulição e densidade, são aquelas que não dependem da quantidade. Como assim, professora Amanda? Não dependem da quantidade. Um copo de água tem densidade 1 grama por ml. Um barril de água tem densidade 1 grama por ml. Não depende da quantidade. Uma gota de água tem temperatura de fusão 0 graus Celsius. 1 litro de água tem temperatura de fusão 0 graus Celsius. Não depende da quantidade. Propriedades intensivas são aquelas que não dependem da quantidade. Fechou, pessoal? Agora eu quero que vocês respondam comigo. Qual a diferença entre 1 quilo de gordura e 1 quilo de músculo? Pessoal, 1 quilo de gordura e 1 quilo de músculo, eles têm a mesma massa, têm o mesmo peso, certo? Coloco na balança, tem o mesmo peso. O que eles têm de diferente? Ocupam volumes diferentes. O volume da gordura ocupado é bem maior. O volume que o músculo ocupa é bem menor. Logo, a densidade deles é diferente. Densidade não é relação entre massa e volume? A massa é igual.
mas o volume é diferente. Então, eles têm propriedades diferentes. Propriedades da matéria diferentes. Entenderam? Fechou. Gratidão pela aula de hoje. E fiquem comigo que na próxima aula tem exercício sobre isso. Tamo junto e até a próxima. Beijo. Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Amanda e eu vou trabalhar com vocês o projeto Enem Digital da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso. Professora Amanda, formada pela UFMT e professora efetiva da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso. Vamos trabalhar hoje, continuando Química Geral. Nós já trabalhamos os conceitos de propriedades da matéria, nossa aula anterior. Quem não assistiu, favor assistir, volta lá e pega. Propriedades da matéria, intensivas e extensivas. Professora, quais são as propriedades extensivas mesmo? Massa e volume, dependem da quantidade. E as intensivas, densidade, temperatura, difusão e ebulição. As principais, estou falando, né, gente? O que a gente precisa saber para fazer a prova do Enem e outros vestibulares por aí. Vamos fazer o que hoje? Praticar. Precisamos praticar. Exercícios. Vamos? Número 1. A tabela abaixo apresenta os valores de algumas propriedades físicas de 3 substâncias. Físicas ou intensivas. Bora? Álcool, temperatura de fusão, ebulição e densidade, acetona e naftalina. Aí ele fala, analisando esses dados contidos na tabela, é correto afirmar que a acetona evapora mais dificilmente que o álcool. O que é evaporar? Ebulir. Vamos olhar a temperatura de ebulição dela, acetona e álcool. Joga no slide. Acetona, temperatura de ebulição 56,2 graus Celsius. E álcool 78,4. Qual que é menor? A acetona. Então, a acetona evapora mais rápido. Então, a letra A é falsa. Tá falando que ela evapora mais difícil. Falsa, ela evapora mais fácil. A temperatura de ebulição dela é menor. Letra B. As três substâncias são encontradas em estado líquido a 60 graus Celsius. A 60 graus, elas estão em qual estado físico no líquido? Vamos ver. O álcool a 60 graus. Passou da fusão? Passou. Tá líquido? Tá. Passou da ebulição? Não, tá líquido mesmo, o álcool tá líquido. A acetona, 60 graus, passou da fusão? Passou. Passou da ebulição? Passou. 60 é maior que 56,2. Então, a acetona tá gasosa. Já vimos que a B é falsa. Letra C. A pressão normal, 1 kg de acetona, entraria em ebulição com maior facilidade que 1 kg de álcool. 1 kg, 1 grama, 1 ml vai dar na mesma. A acetona entra em ebulição com mais facilidade que o álcool? Pessoal, qual a temperatura de ebulição da acetona? 56,2. E do álcool, 78,4. Quem entra em ebulição mais fácil? A acetona. Qual que é a verdadeira? Letra C, professora. Com certeza. É só olhar a tabela que eu acho a resposta. Fechou? Número 2. Vamos junto. Em uma aula sobre densidade, volume e massa, o professor Renato perguntou aos alunos: o que pesa mais? 1 kg de algodão ou 1 kg de prego? Cada aluno deu uma resposta. Leia-as. Claudinho: prego, pois ele é mais denso. Gabriela: igual, pois os dois têm 1 kg. Ele perguntou o que pesa mais, né? Eduardo: algodão, pois ele tem o menor volume. Gustavo: os dois têm o mesmo volume e a mesma densidade. A resposta correta foi D. Gente, ele disse: o que pesa mais? 1 kg de algodão ou 1 kg de ferro? Os dois têm o que igual? Qual propriedade? O mesmo peso, a mesma massa. Qual a resposta certa? Da Gabriela. Os dois têm 1 kg. Igual peso. Fechou? Prestem atenção, que isso aqui é meio pegadinha, hein? Continuando, número 3. Vamos? Com base nos dados da tabela, assinale a alternativa correta. Eu tenho uma tabela com temperatura de fusão e ebulição de algumas substâncias. Letra A. O oxigênio encontra-se no estado sólido a 25 graus. Vamos olhar o oxigênio? Qual é a temperatura de fusão dele? Menos 218. Ele falou que ele está sólido a 25. Para ele estar sólido a 25, 25 tinha que ser menor que a fusão dele, gente. Menos 218 é uma temperatura extremamente pequena.
extremamente pequena, menos 218. 25 é muito maior. Ele já passou para o gasoso faz horas, então essa é falsíssima. Letra B. O metanol tem temperatura de fusão menor que todas as outras substâncias da tabela. Vamos ver, a fusão. A do metanol é menos 97. E a do oxigênio é menos 212. Qual que é menor? Gente, quando tem valores negativos, olha a dica. Quanto maior o valor negativo, menor ele é. Qual é o maior valor negativo aqui? O do oxigênio, professora. Menos 218. Ele é o maior valor negativo. Então, ele é o menor número. Ele é o menor número. Qual tem o menor ponto de fusão? O oxigênio, professora Amanda. Então, essa é falsa. Letra C. A acetona encontra-se no estado gasoso a 40 graus. Vamos ver qual é a temperatura de fusão da acetona. A acetona, 56,5. 40 não alcançou a ebulição dela, não. Se não alcançou a ebulição, ela não está gasosa a 40 graus. A acetona só vai estar gasosa quando alcançar uma temperatura que passe a sua ebulição. 40 não passou, a letra C é falsa. Letra D. A acetona é mais volátil que o metanol. Vamos olhar? Quem é mais volátil, professora Amanda? Professora Amanda, a senhora não falou sobre volatilidade pra gente. Quanto menor a temperatura de ebulição, mais volátil é a substância. O que isso quer dizer? Mais fácil ela passa por estado gasoso, com maior facilidade, tá? Isso que é volatilidade. Quem que passa por estado gasoso mais fácil? A acetona ou o metanol? Professora Amanda, a acetona, porque a temperatura de ebulição dela é 56 e o do metanol é 64. Porque ela tem menor temperatura de ebulição. Letra D é verdadeira. Qual a resposta certa? Letter D. Letra D. Certinho, pessoal. Última, número 4. Essa questão a professora Amanda fez em homenagem aos 300 anos de Cuiabá. Bora? Em homenagem aos 300 anos de Cuiabá aqui, pessoal, ó. Com base nos dados da tabela, pensemos juntos. Qual o estado físico das substâncias da tabela quando elas se encontram no centro da Baixada Cuiabana a temperatura de 38 graus Celsius? De cada uma aqui a 38 graus Celsius lá no centrão de Cuiabá. Lá no centrão de Cuiabá, vamos pensar? Joga no slide pra mim. Tá, vamos primeiro. Oxigênio, 38. Passou da fusão? Passou. Passou da ebulição? Gasoso. Amônia, 38. Passou da fusão? Passou. Passou da ebulição? Passou. Gasoso. Metanol, 38. Passou da fusão? Passou. Passou da ebulição? Não. 38 é menor que 64. Então, o metanol está líquido. Então, a primeira é gasoso, gasoso, líquido. Achamos a resposta? Achamos, letra D. Mas vamos continuar. Acetona, 38. Passou da fusão? Passou. Passou da ebulição? Não. Porque a ebulição da acetona é 56. E eu estou em 38. Então, tá? Acetona líquida. Gasoso, gasoso, líquido, líquido. Mercúrio, 38. Passou da fusão? Passou. Passou da ebulição? Não. Mercúrio está líquido. Gasoso, gasoso, líquido, líquido, líquido. E o alumínio, 38. Passou da fusão do alumínio? Não, professora Amanda. A fusão do alumínio é 660. 38 não chega nem perto de fazer o alumínio passar para líquido. Nem perto. Porque a fusão do alumínio é 660. Então, o alumínio está sólido. Resposta certa, letra D. Letter D. Em homenagem a 300 anos de Cuiabá, vamos pensar na Baixada Cuiabana. Pessoal, espero que tenham aprendido junto comigo. Estamos juntos. Até a próxima, se Deus quiser. E um beijão no coração de vocês.